Salmo número 22, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de meu salvamento as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se-me dentro de mim. Secou-se-me o vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Até aqui, irmãos. Hoje, como nós sabemos, é o primeiro domingo do mês e o dia em que nós realizamos a ceia do Senhor. A ceia que tem sido uma prática da Igreja do Senhor por cerca de 2000 anos. O nosso Senhor Jesus a instituiu, e para que nós estivéssemos sempre nos recordando da sua morte na cruz. É fato isso que o Senhor quer que nós mantenhamos a obra da cruz na nossa mente, na nossa memória. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia que nos contam sobre a crucificação do Senhor Jesus. Cada um deles dá detalhes sobre o sofrimento do nosso Senhor sob as mãos dos judeus e dos romanos. Eles contam como o Senhor Jesus foi preso no Getsêmani pela traição de Judas, como ele foi levado para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Depois de um julgamento falso, um julgamento corrompido, ele foi levado para Pilatos. Pilatos o enviou a Herodes. Herodes o devolveu a Pilatos, e Pilatos o interrogou, não viu nele crime algum. Ele inclusive afirmou a inocência de Jesus. Durante aquele interrogatório de Jesus, a sua própria esposa mandou chamá-lo, dizendo que ele não se envolvesse com Jesus, a quem ela chama de o justo, porque ela havia tido um sonho e estava sofrendo muito por causa dele. Pilatos até tentou soltar Jesus, mas sendo um fraco, ele nada pôde fazer diante da multidão que pedia a crucificação do nosso Senhor Jesus. Então ele o entregou o nosso Senhor Jesus nas mãos dos soldados romanos para ser crucificado. Então os evangelhos nos dão esses relatos da morte do nosso Senhor Jesus. Além desses relatos, o Senhor Jesus nos deu a ceia como um memorial da sua morte. Na noite em que antecedeu a sua crucificação, ele reuniu os seus discípulos naquele lugar que Lucas chama de cenáculo. E ali ele deu as suas últimas palavras para eles, foi o seu último sermão, antes da sua morte, antes da sua partida. Naquele lugar ali no cenáculo, ele lavou os pés dos seus discípulos, dando a eles um exemplo de humildade, pedindo que eles fizessem o mesmo uns pelos outros. Naquele lugar o Senhor Jesus consolou o coração deles, dizendo que não os deixaria órfãos, mas enviaria o seu Santo Espírito para que estivesse para sempre com eles, o seu Santo Espírito que os faria lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado.
Jesus disse que os deixaria então e subiria para o seu Pai, mas ele os encorajou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mais adiante, no capítulo 14 de João, versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele estava consolando o coração dos seus discípulos. E ali no cenáculo, no final das suas últimas palavras, ele fez a maior oração registrada na Bíblia, a oração sacerdotal que está em João capítulo 17. Ele intercedeu pelos seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer no Senhor por intermédio da pregação deles. E tudo isso aconteceu naquela reunião em que ele estava lá com os seus discípulos no cenáculo. E foi ali no cenáculo também que ele comeu a Páscoa pela última vez com eles. E naquela Páscoa ele instituiu a ceia. Ele tomou o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois de comer o pão, ele tomou o cálice, também deu graças e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ao dar este mandamento aos seus discípulos, ele estava então expressando o seu desejo de que sua morte na cruz fosse sempre relembrada pelo seu povo, pela sua igreja. Quando escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo também lembrou deste mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança, da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é claro para nós que é a vontade do Senhor que a sua igreja mantenha na sua memória a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sempre que nós cumprimos então esta ordenança, este mandamento do Senhor Jesus, nós estamos anunciando a sua morte até que ele volte. Então anunciamos o sacrifício de Jesus quando nós cumprimos a ordenança. A ceia, ela é uma forma de nós visualizarmos a dramaticidade da cruz do nosso Senhor. Nós podemos ver na cruz a graça de Deus, nós podemos medir na cruz o amor de Deus por nós, como nos diz o hino número 8 do nosso hinário: a ti Deus Filho Salvador Jesus, dá graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz, aleluia, aleluia. O amor de Jesus pode ser medido pela cruz. É o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 8, texto que inclusive nós lemos aqui neste culto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor na cruz. A cruz é a medida do amor de Deus por nós. Por isso Deus deseja que nós sempre nos lembremos dela, sempre reflitamos a respeito desta obra tão grandiosa de salvação por nós. É o que a ceia do Senhor faz. Na cruz nós podemos ver, irmãos, também a gravidade do nosso pecado. Nela nós vemos a consequência do pecado. Nós podemos ver a justiça de Deus no tratamento que Ele dá ao pecado. Nela nós vemos o que o pecado merece, o que é justo acontecer com o pecador. Qual é o salário do pecado? O que ele merece? O que é justo acontecer com um pecador diante de um Deus santo? A cruz nos mostra isso com clareza. Com clareza. Tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus ali na cruz é o que o pecado causa. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o que é o homem, o que é o ser humano. Nós podemos comparar o homem com a santidade de Deus, nós podemos pela cruz comparar o homem com o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. A cruz, ela demonstra, irmãos, o contraste entre Deus e o homem. É um contraste claro, evidente.
a diferença entre nós e Deus. Quando digo nós o homem, a humanidade não redimida, obviamente. Quando nós observamos isso pela cruz, fica escancarado, irmãos, a diferença entre o homem e Deus. E realmente a Bíblia fala sobre este contraste. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Em Isaías capítulo 40, versículo 25, Deus diz assim: a quem eu me compararei para que eu lhe seja igual? Com quem eu vou me comparar? Nós não somos parecidos com Deus nesse sentido. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por ter pecado contra Ele, por ter caído em transgressão, agora este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus não pode usá-lo para comparar consigo mesmo. É tão diferente de Deus que Deus pergunta: a quem eu me compararei para que eu lhe seja igual, diz o santo. O pecado afastou o homem de tal forma que agora o homem e Deus são drasticamente diferentes. E a crucificação, ela evidenciou esta diferença. Então a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar desta graça de Deus, do amor de Deus por nós, mas também nos faz lembrar da gravidade do pecado. Ele mostra o que o nosso pecado fez com o Senhor Jesus, mostra o que deveria ter sido feito conosco, mas foi feito com o nosso Salvador, foi feito com Ele. Por isso que a ceia, meus irmãos, nós devemos cuidar para que nós nunca percamos o seu significado. Nós devemos cuidar para que nós não a transformemos apenas como o cumprimento de uma rotina religiosa. Nós devemos cuidar para que ela não seja transformada apenas numa prática. Primeiro domingo do mês a gente tem que fazer a ceia, né? Não, ela é repleta de significados profundos que não podem ser perdidos e esquecidos por nós. E este salmo que nós lemos aqui, ele fala sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus na cruz. Nele nós temos a visão do ponto de vista daquele que estava pregado na cruz. A visão aqui é a visão do coração de Jesus, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Talvez o texto do Antigo Testamento, irmãos, mais conhecido sobre o sofrimento do Senhor Jesus seja Isaías capítulo 53, o texto do servo sofredor. Muitos lembram-se deste texto de Isaías como uma profecia clara sobre o flagelo do nosso Senhor Jesus, sobre o seu sofrimento. Mas o Salmo 22, por outro lado, ele é tão vívido a respeito do sofrimento do nosso Senhor quanto Isaías 53. O Salmo 22, ele fala do ponto de vista daquele que está pregado na cruz, e Isaías 53 fala do ponto de vista daqueles que estavam observando ele pregado na cruz. Então são dois pontos de vista a respeito do sofrimento do nosso Senhor Jesus. O Salmo 22, ele é citado 7 vezes no Novo Testamento, e todas estas citações são sobre o Senhor Jesus. Este salmo, ele é uma profecia clara da crucificação. Ele foi escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus ser pregado na cruz, mas apresenta detalhes que sequer o autor do próprio salmo conhecia. O autor do Salmo 22 é Davi. Davi não sabia nada da crucificação. Ele não sabia detalhes da crucificação. Mas ele era um profeta, e sendo um profeta, Deus o usou para profetizar os detalhes daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus na cruz. Atos capítulo 2 vai nos dizer que Davi era um profeta. Então o Salmo 22, ele é um texto profético, sobre o que aconteceria com Jesus lá naquela cruz. Na cruz, ele carregou os nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como nos diz Isaías 53. Então tudo aquilo que Jesus passou na cruz foi por causa dos nossos pecados.
Conforme nós entendemos, irmãos, aquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus, nós entendemos a gravidade do pecado. Irmãos, pecado é sério. Pecado não é dar uma pecada. Eu dei uma pecada. Pecado é sério. A cruz nos mostra a seriedade dele. A cruz nos mostra a gravidade dele, as consequências dele. Isso fica claro neste salmo, o Salmo 22. Então, o Salmo 22, ele vai mostrar para nós que a crucificação de Jesus demonstra, revela a gravidade do pecado. A cruz revela isso, a seriedade do pecado. E o que fica revelado então para nós, quando nós lemos esses versículos, especialmente os versículos de 1 a 21 do Salmo 22? Irmãos, a cruz, ela revela que o nosso pecado separou Jesus de Deus, causou a separação entre ele e o seu Pai. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Estas palavras foram citadas, você se lembra, por Jesus quando ele estava na cruz. Ele estava citando o Salmo 22. Jesus mostrou que o Salmo 22 é uma profecia sobre o seu sofrimento naquela cruz. O Senhor Jesus estava gemendo na cruz. São palavras que revelam aqui um sofrimento profundo dele na cruz. São um gemido pelo que ele estava experimentando naquele momento. Ele vai dizer aqui: por que se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Bramido é uma palavra que significa, irmãos, refere-se a um grito de angústia, a um grito, é uma voz alta, é lançar um grito de fato. E de fato Jesus falou em voz alta na cruz, quando ele citou este salmo. Em meio ao seu sofrimento, aquela dor física intensa pela qual ele estava passando, ele encontrou forças para poder levantar a sua voz e gritar este bramido aqui, fazendo citação do Salmo 22. Jesus gritou ali porque ele estava sofrendo, mas também ele gritou porque as pessoas precisavam ouvir aquilo, precisavam ouvir ele citar o Salmo 22. Mateus nos diz que ele disse isso inclusive em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Algumas pessoas pensaram inclusive que ele estava chamando pelo profeta Elias, mas era um grito de sofrimento. Era o sofrimento porque ele estava naquele momento separado do seu Pai. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, e Deus não pôde contemplá-lo, Deus não pôde olhar para ele, Deus virou o rosto para ele naquele momento. Nunca Jesus havia orado assim em todo o seu ministério aqui. Ele nunca havia chamado Deus de Deus. Ele nunca fez uma oração referindo-se ao seu Pai desta forma. Em todas as suas orações, ele sempre o chamou de Pai. Pai. Porque é o relacionamento que ele tem com o seu Pai, o relacionamento de filho. Ele é o filho e Deus é o Pai. Mas agora, pela primeira vez, ele diz: Deus meu. Deus meu. Ele não chama Deus de Pai, porque os nossos pecados estão sobre ele, e ele então foi separado do seu Pai. Ele levanta a sua voz e pergunta por que Deus o abandonou. Deus se separou dele naquele momento. O Pai ficou longe dele. Deus se separou dele e não lhe respondeu. Ele diz no versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Deus não o respondeu. Jesus estava sem paz naquele momento, ele estava desassossegado. Ele estava em aperto, em agonia. E isso aqui não é uma referência ao seu sofrimento físico. O seu sofrimento físico vai aparecer mais adiante aqui. Aqui é um sofrimento maior do que o sofrimento físico. Aqui é a maior angústia que ele já sofreu. É a dor de ser desamparado por Deus. Deus o abandonou por completo. Deus silenciou-se para ele. A voz de Deus não foi ouvida por ele. Deus silenciou sua voz até mesmo para o seu próprio filho, para mostrar a gravidade do pecado. Isso demonstra a seriedade do pecado, porque o nosso pecado estava sobre o filho e Deus não ouviu o filho. Deus não ouvia a sua voz. E era algo que o Senhor Jesus nunca tinha experimentado em toda a eternidade. Ele nunca havia perdido a comunhão, o contato com seu Pai. Deus não falou com ele. E isso foi um grande sofrimento para ele. Um grande sofrimento para o Filho de Deus. Pode parecer estranho quando nós falamos que Deus
ele abandona, mas o próprio filho foi abandonado por Deus. Esse é o caráter de Deus. Ele é justo, ele não convive com o pecado, ele se separou do seu próprio filho. O Salmo 34, irmãos, versículos 15 e 16, nos diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas diz também que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então naquele momento Jesus foi tratado como se ele fosse injusto. O rosto do Senhor ficou contra ele, Deus não olhou para ele, porque os nossos pecados estavam sobre ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele foi feito pecado, o nosso pecado foi colocado sobre ele, e porque ele foi feito assim, então ele foi tratado como se ele fosse um injusto. Deus virou o rosto para ele, Deus não lhe ouviu o clamor, Deus havia se separado dele, e naquele sofrimento, o Senhor Jesus, ele se lembra de duas coisas, irmãos, duas coisas. Versículo 3, veja o que ele diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ele se lembra da santidade de Deus, ele reafirmou a santidade e a realeza de Deus. Jesus não estava pecando ou tendo uma fraqueza de fé quando ele perguntou a Deus: por que me abandonaste? Jesus estava reconhecendo que o que Deus estava fazendo era certo naquela hora, era correto naquela hora. Jesus estava dizendo que porque os nossos pecados estavam sobre ele, era justo que Deus virasse o rosto para ele, era justo que o Senhor fizesse assim. Como Deus é santo, ele não podia permanecer com Jesus naquela hora. O que Jesus está dizendo aqui: Senhor, tu não me ouves, ó meu Deus, mas eu sei por quê, eu sei, tu és santo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Meus irmãos, quando nós estamos sofrendo, nós nos sentimos desorientados, sem entender muitas vezes o que está acontecendo, mas nós não devemos ceder à tentação de duvidar de Deus ou colocar a culpa nele. Nós devemos nos lembrar que Deus, ele é santo, e nós somos pecadores, por isso ele tem motivos justos para permitir acontecer o que está acontecendo conosco. Ele nunca é injusto. É óbvio, Jesus em si mesmo não tinha pecado, mas ele afirmou que Deus era justo em desampará-lo naquela hora, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Era justo que Deus virasse o rosto para ele, porque Deus é santo, ele não pode contemplar o pecado. Então no sofrimento nós temos que ter o cuidado para nós não murmurarmos contra Deus. Nós devemos reconhecer a santidade de Deus, como o nosso Senhor faz aqui. E a outra coisa que ele se lembra aqui é aquilo que Deus já havia feito. Nos versículos 4 e 5, ele se lembra de que os pais haviam confiado em Deus e Deus os havia livrado. Clamaram a Deus e escaparam, confiaram e não foram confundidos, ele diz nos versículos 4 e 5. Então ele lembrou-se do que Deus havia feito pelo seu povo no passado. Ele lembrou-se de que os seus antepassados haviam clamado e o Senhor os havia livrado. Nós sempre temos, irmãos, o testemunho de pessoas que confiaram em Deus e Deus as livrou. Tanto na Bíblia, como até mesmo entre nós, no nosso meio, nós vemos Deus socorrendo os seus filhos. Então nós temos que ter o cuidado para que quando estamos sofrendo, quando estamos em angústia, devemos cuidar para que não murmuremos, mas nós devemos reforçar a nossa confiança porque Deus é santo, Ele é santo, foi o que o Senhor Jesus se lembrou na cruz. Eles confiaram em ti, ele diz, e não foram confundidos, é o que Jesus afirma. Então em meio ao sofrimento, muitas vezes nós ficamos desorientados, nós ficamos cheios de dúvidas, começamos a temer, ficamos com medo de sermos envergonhados, mas nós devemos, como Jesus fez, reafirmar a santidade de Deus e saber que o Senhor vai nos socorrer, porque foi o que Jesus fez na cruz. Ele foi separado do seu Pai, mas ele afirmou a santidade e a justiça dele.
Então a crucificação de Jesus demonstra a gravidade do pecado. E a gravidade é revelada neste fato de que Jesus foi separado de Deus porque os nossos pecados foram colocados sobre ele. Segundo, a cruz, ela revela também, irmãos, que o nosso pecado, ele levou Jesus ao desprezo. Ele não só foi separado do seu Pai, como também ele foi colocado numa situação de desprezo. No versículo 6, ele diz: mas eu sou verme e não homem. O Filho Santo de Deus, irmãos, afirmou que ele chegou a esse estado aqui. Ele está dizendo que ele se tornou menos do que um ser humano. Ele se tornou algo sem valor. Isso aqui, irmãos, foi real isso aqui. Isso aqui não é frase feita de Jesus. Isso aqui não é força de expressão. Porque o nosso pecado foi colocado sobre ele e ele foi desprezado como um verme. Ele se tornou motivo de zombaria. Ele diz no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Foi o que aconteceu com ele quando ele estava na cruz. Ele foi motivo de piada para a multidão toda que estava ali contemplando o seu sofrimento na cruz. Ele foi humilhado. Mateus capítulo 27, versículos 39 e 40, nos diz que os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça dessa cruz. As pessoas diziam, eles se lembravam das palavras que ele mesmo havia dito e usavam estas mesmas palavras para zombar dele, para fazer dele uma piada. E era cumprimento daquilo que está escrito no Salmo 22. No versículo 8, veja o que diz o versículo 8: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Mateus capítulo 27, versículos 41 a 44, diz que os principais sacerdotes e os escribas também zombavam de Jesus, escarneciam dele e diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e então nós creremos nele. Confiou em Deus, então que Deus venha livrá-lo, pois de fato lhe quer bem, porque ele disse: eu sou filho de Deus. E os mesmos impropérios eram ditos pelos 2 ladrões que com ele foram crucificados, nos diz Mateus capítulo 27, versículo 44. É interessante que os escribas e fariseus conheciam o Antigo Testamento, certamente conheciam o Salmo 22, talvez soubessem o Salmo 22 de cor. E eles estavam cumprindo a profecia do Salmo 22 numa oposição direta a Deus e nem estavam percebendo. Aquilo que eles estavam falando era o cumprimento daquilo que Davi havia profetizado. E eles estavam humilhando Jesus, zombando de Jesus. Jesus, que é o santo perfeito Filho de Deus, ele foi desprezado. Ele foi humilhado pelo seu próprio povo e certamente isso tornou maior o seu sofrimento ali naquela cruz. Isaías vai dizer, irmãos, que ele ficou completamente desfigurado. Ele não tinha aparência nem formosura, olhamos para ele e nenhuma beleza víamos nele que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus ficou irreconhecível na cruz, irreconhecível, por causa da tortura pela qual ele passou. Ele sofreu espancamento, cravaram violentamente uma coroa de espinhos na sua cabeça, é provável que tenham arrancado a sua barba, e isso fez com que o sangue escorresse e criasse uma pasta grossa no seu rosto, e ele então se tornou o mais rejeitado entre os homens. Você já se sentiu rejeitado? É ruim quando fazem um grupo no WhatsApp e não põem o seu nome, você fica sabendo depois, né? A gente fica ofendido. Me rejeitaram. É muito ruim ser rejeitado, não é? Mas Isaías 53 diz que ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Nunca você vai ser rejeitado como Jesus foi. Nunca. E por causa disso ele se compara com um verme, no versículo 6. A palavra verme aqui, irmãos, ela é muito gráfica, ela é muito ilustrativa. Ela é a palavra hebraica que em outros lugares é traduzida também como bicho, ou também é a mesma palavra usada para traduzir quando quer referir-se à cor vermelha.
E ela demonstra o quanto Jesus foi desprezado. No livro de Números, no capítulo 16, nos fala que quando Deus deu maná para o povo de Israel lá no deserto, Deus ordenou que eles não deveriam guardar o maná para o dia seguinte. Eles deveriam comer o maná somente naquele dia e confiar que no dia seguinte Deus daria de novo. Deus estava ensinando a eles o princípio da confiança e dependência dele. Não guardem para o dia seguinte, comam só no dia, porque no dia seguinte eu darei de novo. Era o relacionamento deles com Deus. Mas Números capítulo 16, versículo 20 nos diz que eles não deram ouvidos à palavra de Moisés e guardaram o maná para o dia seguinte. E no dia seguinte o maná estava cheio de bicho e cheirava mal. A palavra bicho é a mesma palavra para verme aqui no Salmo 22, versículo 6. Bicho, verme, algo desprezível, algo repugnante. E Levítico capítulo 14, versículo 4, a mesma palavra é usada, ela é traduzida como carmesim, que significa vermelho, e algumas versões escarlate, que é a cor vermelha. Então isso é uma referência, irmãos, a um verme que existe. É um verme que existe na natureza. Algo feio, repugnante. E o nome da cor vermelho, então, vem deste verme. É por isso que vermelho é vermelho, porque vem de verme. Verme. Esse verme, ele possui um líquido vermelho. Na antiguidade ele era esmagado, e esse líquido então era usado para fazer o corante vermelho, para tingir as roupas, para tingir os tecidos. E na cruz o nosso Senhor Jesus foi esmagado, não para mudar a cor de um tecido, mas ele foi esmagado na cruz para mudar a nossa condição diante de Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nos diz Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Esse verme, irmãos, ele tem uma forma interessante de procriar. Quando este verme vai procriar, ele se prende a uma árvore, ou um galho, ou até mesmo um poste de madeira. Ali a fêmea libera os seus filhotes, e ela se mantém viva até que seus filhotes possam se arrastar sozinhos. E quando isso acontece, ela morre. Ela morre deixando manchas vermelhas no seu corpo e na madeira na qual ela se apegou, se pregou para dar a vida aos seus filhotes. E não é assim que foi com o nosso Senhor Jesus? Ele se prendeu naquela cruz, ele se pendurou naquele madeiro, e ele disse que ele faria isso voluntariamente. A minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou, porque esse mandato recebi do meu Pai, para entregar e também para reavê-la, ele nos diz em João capítulo 10. E quando ele morreu, o seu corpo estava manchado pelo seu próprio sangue, e a cruz ficou manchada com o seu próprio sangue. E quando ele morreu, ele gerou a nós como filhos de Deus. Ele morreu como um verme, para dar a vida eterna por nós, ou a nós. Isso é amor. Ele se tornou um verme, sofreu o desprezo por causa do nosso pecado, porque o nosso pecado estava sobre ele. A crucificação de Jesus, ela demonstra a gravidade do pecado, ela revela que o nosso pecado o separou de Deus, e revela que o nosso pecado o levou ao desprezo. Mas em terceiro lugar, a cruz revela, irmãos, que o nosso pecado conduziu Jesus para a solidão. No versículo 9 ele diz: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti entreguei-me desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Jesus nos dá aqui, irmãos, uma outra lição preciosa. Ele afirma a soberania de Deus desde o seu nascimento. Ele veio a este mundo por uma decisão de Deus, ele veio a este mundo em submissão ao seu Pai, e ele não está aqui arrependido de ter nascido, ele está afirmando o plano de Deus, o propósito soberano e justo de Deus. Ele afirma que pertence a Deus desde o seu nascimento. Ele diz: eu nasci porque o Senhor quis, eu pertenço ao Senhor desde o ventre de minha mãe, mas agora eu me sinto só. E ele se lembra deste fato para ele basear nisto o pedido que ele está fazendo a Deus. Ele pede para que Deus não se distancie dele.
O que de pior pode acontecer com uma pessoa, irmão, senão Deus se distanciar dela, Deus a deixá-la? E ele diz que a tribulação está próxima e não há alguém para acudi-lo. A cruz, ela revelou, irmãos, o quanto o Senhor Jesus estava solitário. Onde é que estavam os discípulos? Onde eles estavam? Os discípulos o abandonaram na noite em que ele foi preso. Mateus diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram, e era o cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 7, versículo 13, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então Jesus, ele estava experimentando algo agora, que também ele nunca tinha experimentado antes, ele nunca havia estado só, ele e o Pai foram um por toda a eternidade. A Trindade é essencialmente, irmãos, uma união entre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas agora ele está sozinho por causa do nosso pecado, ele está experimentando a solidão, e é por isso que Jesus, ele foi suspenso na cruz. Sabe por que ele foi suspenso? Ele foi pendurado na cruz. Isso também é gráfico, isso também é simbólico. Ele não podia estar na terra, na companhia dos homens, e nem podia estar no céu, na companhia de Deus. Ele ficou totalmente sozinho, suspenso, pendurado naquela cruz. O pecado sempre deixa a pessoa solitária. Aqui nós vemos o que o pecado causa, irmãos. Ele é morte, e morte é separação. Se você quer ter uma visão do inferno, você quer saber o que é o inferno? Se você quer uma visão ilustrativa do inferno, olhe para a cruz. Jesus experimentou a realidade do inferno ali. Ele sofreu ali para que nós não soframos. Ele ficou sozinho na cruz. É isso que vai ser o inferno, irmãos. Solidão. Será cheio de pessoas, mas pessoas solitárias. Solidão total, é ficar sem a companhia de pessoas, porque o inferno é a expressão máxima do pecado, e o pecado destrói relacionamentos, o pecado separa pessoas, o pecado as deixa sozinhas. Pessoas que amam o seu próprio pecado, elas se isolam das outras pessoas, elas têm companhia de pessoas, pessoas próximas fisicamente delas, mas elas não se sentem acompanhadas, elas ficam sozinhas. Por isso que o inferno, ele é a expressão máxima do pecado, porque ele faz isso, ele destrói os relacionamentos, e elas ficam então sozinhas, solitárias. E é por isso que a igreja é uma expressão do céu. A igreja é a expressão do céu na terra, irmãos, porque ela é o ajuntamento de pessoas, é a reunião dos salvos, é a comunhão de cada crente com Deus e uns com os outros, é a graça de Deus nos dando a companhia de ter irmãos na fé. Jesus disse para Pedro, que quem deixasse casa, pai, irmãos, irmãs, filhos e filhas, por causa dele, receberia 100 vezes mais, nesta vida aqui, pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, e no futuro a vida eterna. A salvação nos dá companhia, a salvação nos dá comunhão eterna. Mas o inferno é o contrário disso, o inferno é solidão, porque é isso que o pecado faz, ele separa, divide as pessoas, isola as pessoas. Por isso que inevitavelmente, quando alguém começa a amar o seu pecado, ela deixa a igreja, ela se isola da igreja, ela perde o relacionamento com a igreja, ela já não compartilha a sua vida com a igreja já não a conhece mais, ela não conhece mais a igreja, porque ela se isola no seu pecado, porque é isso que o pecado faz, separa pessoas. E é o que nós vemos acontecer cada vez mais nesse mundo aqui. As pessoas estão se isolando cada vez mais umas das outras. É o que a tecnologia faz, ela deu uma tela para cada um, para que ninguém precise mais se relacionar com os outros, isolando cada vez mais as pessoas. E é o que o coração humano deseja, porque o coração humano, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele isola as pessoas. As pessoas estão solitárias, irmãos, por causa dos seus pecados. Mesmo em meio à multidão, elas estão experimentando solidão. O filho pródigo amou o seu pecado, foi para um lugar, estava rodeado de gente, mas se sentiu sozinho, não havia ninguém para ele, ele não tinha relacionamento com ninguém, ele desejou comer a comida que os porcos comem, mas ninguém lhe dava nada, porque é o que o pecado faz, ele isola. O Senhor Jesus ficou só, porque sobre ele estava o nosso pecado, e era isso que nós merecíamos,
mas nós não recebemos o que merecemos, porque Ele recebeu no nosso lugar. Porque Jesus morreu naquela cruz. Hoje nós temos companhia. Eu estava conversando com o nosso irmão Couto. Eu disse: obrigado, meu irmão, por você compartilhar isso. Isso aqui é a graça de Deus. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Obrigado por você compartilhar esse seu problema, para eu saber dele, para eu orar por ele, para eu levar essa carga com você, ou com vocês. Igreja é isso, irmãos, é conhecer e ser conhecido. Igreja não é lugar para ir, igreja é forma de viver, é uma forma de viver em comunhão com os santos, em relacionamento com os santos, porque todos nós temos comunhão com Deus. O mundo não sabe o que é isso. O mundo se diverte, goza dos prazeres da vida, mas as pessoas estão solitárias. E por amor a nós, Jesus sofreu a solidão na cruz, para que hoje nós tenhamos a companhia uns dos outros, e a companhia com Deus. É a bênção de ser igreja. A própria palavra igreja significa reunião de pessoas, ajuntamento. Nós não estamos sozinhos. E é o que a ceia do Senhor demonstra, é o que ela deixa evidente. Ao comer o pão e beber o cálice juntos, nós estamos mostrando que nós temos a companhia uns dos outros, porque temos a companhia de Deus. A crucificação de Jesus demonstra a gravidade do pecado, revela que o nosso pecado separou Jesus de Deus, revela que o nosso pecado o levou ao desprezo, revela que o nosso pecado o conduziu à solidão. Mas a cruz também, irmãos, ela revela que o nosso pecado colocou Jesus numa posição de indefeso. A partir do versículo 12 nós vemos isso. Jesus afirma que Ele está em meio aos touros de Bazã. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Estes touros, irmãos, eles eram touros selvagens e muito fortes. Eram touros que habitavam numa região onde o pasto era muito farto, e por causa disso eles se tornaram muito fortes, porém indomáveis. Esses touros não toleravam a presença de pessoas, eles atacavam com violência, e a pessoa, em meio a esses touros, ela ficava então totalmente indefesa. Jesus afirma que Ele estava aqui como se Ele estivesse na boca do leão, no versículo 13, contra mim abrem as bocas, como faz o leão que despedaça e ruge. A ideia aqui é de o leão ter entre os seus dentes a sua caça, e essa vítima do leão não pode fazer mais nada, a não ser esperar a sua morte. Ela fica totalmente indefesa. O leão crava os seus dentes no pescoço dela, e ela não pode escapar. Não há o que se possa fazer. E esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi conduzido para o matadouro. Ele não fez nada para se defender. Ele não abriu a sua boca, Ele se entregou totalmente indefeso à morte. Era essa a sensação de Jesus na cruz. Ele está dizendo que as pessoas estavam olhando para Ele como os touros de Bazã, e os leões fazem com as suas vítimas. Elas não demonstravam piedade por Jesus ali na cruz, não tinham nenhuma compaixão dele. Todo o ódio do homem a Deus estava sendo representado ali na crucificação de Jesus. A multidão de pessoas estava ali demonstrando o quanto elas odiaram Ele, riam dele, zombaram dele, desafiaram Ele a descer da cruz. Nenhuma misericórdia foi demonstrada a Jesus ali. É por isso que a cruz revelou o contraste, irmãos, entre Deus e o homem, porque Deus enviou Jesus para a cruz porque Ele amou o homem. O amor dele pelo homem fez com que Ele enviasse o seu Filho na cruz. Mas nós enviamos Jesus para a cruz porque nós odiamos Deus. Ele veio estar conosco, mas nós não quisemos, nós o expulsamos, nós o crucificamos. Então a cruz revela o contraste entre Deus e homem. O mesmo ato, o mesmo episódio, o mesmo evento, o mesmo momento, é o amor de Deus pelo homem e o ódio do homem a Deus, rejeitando o Salvador. É por isso que ela revelou esse contraste, o quão diferente o homem é de Deus. A crucificação foi uma festividade da maldade humana, uma festividade. Ela afirma, irmãos, que houve uma reunião ali, uma festividade contra ele. Súcia, como ele cita aqui, fala de assembleia.
fala de um ajuntamento de malfeitores. Ele era o Cordeiro de Deus indefeso, diante de malfeitores, rodeado de malfeitores, encarando-o com o seu ódio. Mas é interessante que essa expressão que ele usa aqui também, os touros de Bazã, irmãos, faz uma referência também à religião dos cananeus, a religião falsa. Os cananeus, eles acreditavam que os espíritos de touros entravam e dominavam as pessoas, era algo demoníaco. Esses touros solitários, violentos e indomáveis aqui, havia essa crença a respeito deles. Então aquilo também era uma reunião do inferno. Era uma festividade do inferno diante do sofrimento de Jesus na cruz. Os homens e Satanás se juntaram para festejar o sofrimento e a morte de Jesus, para festejar o que estava acontecendo com ele. Paulo afirma que Jesus na cruz, ele triunfou sobre Satanás, não foi? Despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz, nos diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então Jesus teve o seu calcanhar ferido ali na cruz, e era isso aqui, rodeado de pessoas, rodeado do inferno. Satanás estava ali fazendo a sua última tentativa de eliminá-lo, e parece que ele tinha conseguido. Mas aquele momento significava, por contrário, era a derrota de Satanás. Jesus mesmo disse: chegou o momento de ser julgado o príncipe deste mundo, e agora ele vai ser expulso. Então aquele foi um momento, irmãos, em que o Senhor Jesus, ele ficou indefeso, à mercê de todos os que estavam contra ele, homens e demônios. Ele ficou entregue nas mãos de pecadores, como ele mesmo havia dito. Fizeram com ele o que quiseram, o que desejaram. Ele, como um cordeiro manso, ele não pôde fazer nada. O Deus do universo, o Senhor eterno, se entregou nas mãos de pecadores. Ele se entregou ao ódio da sua criatura. Ele entregou a sua vida para salvar a muitos. Jesus não fez nada para se defender. Ele foi ultrajado, mas não revidou com o ultraje. Ele foi maltratado, mas não ameaçou, como nos diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Ele simplesmente se entregou ao Pai, que julga as coisas retamente. Sabe o que é isso? É mansidão. Isso é ser manso. Ele disse que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para defendê-lo. E o que seria daquelas pessoas, se Jesus resolvesse usar o seu poder contra elas? O que seria daquelas pessoas? Mas ele foi manso, mesmo tendo o direito, ele não fez. Ele se entregou voluntariamente nas mãos daquela gente. Os judeus e os romanos puseram as suas mãos sobre ele e o maltrataram ao extremo. Isso aqui é ensino para nós, irmãos. Quantas vezes nós achamos que nós vamos obter o que nós queremos pela força, que nós temos que enrijecer, nós temos que endurecer? Por que nós não baixamos a guarda? Por que nós não deixamos Deus julgar a nossa causa? Por que você acha que você tem que endurecer? Por que você acha que você tem que oferecer resistência? Não, se eu não fizer isso, vão pisar em mim. Se vão pisar, baixe. Sei que essa frase não é confortável, né? Mas abaixe, para que a pessoa não precise levantar o pé muito alto. Abaixe, faça como Jesus. Fique indefeso. Seja manso. Seja humilde. Entregue-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus se sujeitou. Ele ficou totalmente à mercê. E por que ele fez isso? Porque esse foi o caminho pelo qual ele nos salvaria. Foi o que o pecado fez com ele. Foi o preço que ele pagou pela nossa salvação. Ele recebeu mansamente o castigo que nos traz a paz. Se fez indefeso para ser o nosso Salvador. E nós erramos muitas vezes porque a gente acha que a gente tem força. A gente acha que tem que enfrentar. Achamos que temos que gritar, que temos que enrijecer. Nosso Salvador não fez assim. Ele se tornou indefeso, à mercê daquelas pessoas. E esse foi o preço para que ele fosse o nosso Salvador. A crucificação demonstra a gravidade do pecado. Separou o nosso Senhor do seu Pai, o levou ao desprezo, o levou à solidão e o deixou indefeso.
Mas em quinto lugar, o que ela fez? O que o nosso pecado fez com o Senhor Jesus na cruz? A cruz, ela revela, irmãos, que o nosso pecado trouxe sofrimento físico intenso para ele. Versículos 14 em diante, ele fala sobre o sofrimento físico. A crucificação era uma forma, irmãos, de matar a pessoa lentamente. A pessoa, ela sofria dor intensa e a morte demorava para chegar. Ser pendurado pelos cravos nas mãos e nos pés fazia com que a pessoa sofresse em todo o seu corpo. A crucificação fazia com que os ossos se deslocassem, é o que ele diz no versículo 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. A perda de líquido e o enfraquecimento muscular deslocavam os ossos, desconjuntavam. Então os órgãos internos começavam a ficar sufocados. Jesus afirma que o seu coração aqui se derreteu como cera, os fluidos do seu corpo começaram a se secar, e o seu coração fica como se de fato estivesse derretendo. A morte está chegando lentamente. A crucificação, ela foi planejada, irmãos, para produzir esse tipo de morte, lenta e dolorosa. E além da dor no corpo, ele teve sede. No versículo 15 ele diz: secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da minha boca, assim me deitas no pó da morte. Ele sentiu sede, a língua grudou no céu da boca, a boca está seca, não há líquido no seu corpo, ele está ficando desidratado. Na cruz então você se lembra o que ele disse: tenho sede, e deram-lhe vinagre. Então ele disse que a sua força estava se secando, ele estava se tornando como um caco de barro. Isso aqui é uma figura de um oleiro que quebra o seu vaso, e ele abandona aquele caco seca e enruga no chão e fica desprezado. Jesus está dizendo que é assim. Veja o que ele diz no final do versículo 15: assim me deitas no pó da morte. Quem é que está matando Jesus? Você acha que foram os romanos? Você acha que foram os judeus? Ele está dizendo: é assim que o Senhor está me matando, meu Pai. Porque eu tenho pecados sobre mim. E o salário do pecado é a morte. Assim me deitas no pó da morte. É assim que o Senhor está me matando. É assim que o Senhor está tirando a minha vida. Interessante, né, irmãos? Deus não deixou Abraão sacrificar o seu filho sobre o altar. Quando Abraão foi sacrificá-lo, Deus disse: pare, Abraão, porque agora eu sei que você crê em mim e não me negou o seu único filho. Mas aqui na cruz, Deus está sacrificando o seu próprio filho, porque é o que o pecado merece. Obviamente não o pecado dele, mas o nosso pecado sobre ele. A justiça de Deus foi aplicada sobre Jesus. Deus estava matando ele porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele diz: os perversos traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Ele diz no versículo 16. Isso é sobre os cravos lá da cruz. Os soldados romanos pregaram as suas mãos e os seus pés. Como é que Davi sabia disso, irmãos, 1000 anos antes? Como é que ele sabia? Ele não sabia. Mas Deus estava profetizando como seria a morte do seu filho, para ele ser o nosso Salvador. Então o Senhor Jesus ficou pendurado na cruz, pelos cravos que atravessaram as suas mãos e os seus pés. E ele então olhava para baixo, ele não conseguia levantar o seu rosto, então ele podia observar o seu corpo e ver os seus ossos sendo deslocados. E ele começava agora então a ficar sem ar. Para respirar, ele tinha que levantar um pouco o seu corpo, mas para ele levantar o seu corpo, ele tinha que se apoiar nos cravos que estavam nos seus pés e nas suas mãos. Isso é dor intensa, para conseguir colocar um pouco de ar dentro do pulmão. Ele tinha que levantar o corpo para poder respirar. E então ele estava morrendo por asfixia. A pessoa na cruz morria por falta de ar, lenta e dolorosamente. E quando eles queriam acelerar essa morte, então um soldado romano vinha e quebrava as pernas do crucificado com um pedaço de madeira pesada.
Mas o Senhor Jesus aqui não vai ter os seus ossos quebrados. Sabe por quê? Porque ninguém vai tirar a vida dele. Ele disse que ia entregar sua vida voluntariamente. Então nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, que também é uma profecia do Salmo 34. Ele morreu porque ele quis. Ele morreu na hora que ele quis. É por isso que na cruz ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Morreu. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Para ficar claro que a sua vida estava sendo entregue voluntariamente. Aquele sofrimento físico dele foi voluntário, intenso, por amor a nós. A cruz demonstra a gravidade do pecado. Ela revela que o nosso pecado o separou de Deus, o levou ao desprezo, o levou a ficar só, o levou a ficar indefeso e o levou ao sofrimento físico intenso. E em sexto lugar, irmãos, o nosso pecado na cruz revelou, mostrou que Jesus se tornou vítima de insensibilidade. No versículo 18 diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados romanos, eles disputaram as vestes de Jesus jogando sorte. Eles estavam cumprindo essa profecia aqui sem saber que estavam fazendo isso. Eles se tornaram extremamente insensíveis. Isso era o cúmulo da maldade, irmãos. No Antigo Testamento ele nos ensina que a capa de uma pessoa era o bem mais precioso que ela tinha. Moisés havia dito que se uma capa fosse tomada em penhor, ela deveria ser devolvida toda a noite, porque ninguém poderia passar a noite sem a sua capa, porque era o seu bem mais precioso, era o abrigo que a pessoa tinha, e não podia passar a noite sem esse abrigo. E era costume que quando alguém morresse, a sua capa então fosse entregada ao seu parente mais próximo, especialmente aos pobres. Isso era feito. E Jesus era de uma família pobre, carpinteiro da Galileia. Mas Maria, sua mãe, que estava ali, e nem João, que ficou com a responsabilidade sobre ela, puderam receber a capa de Jesus, a sua túnica. Ele assistiu os soldados lançando sorte sobre a sua túnica, para ver quem ficaria com ela. Você quer entender o que é insensibilidade? Insensibilidade foi o que os nossos pecados fizeram com o Senhor Jesus. Nós não demonstramos nenhuma compaixão para com Ele. Você tem sofrido da insensibilidade de alguém? Você pode se consolar, porque Jesus sofreu a maior de todas as insensibilidades. Nada que façam contra nós vai se igualar, irmãos, ao que foi feito com nosso Senhor Jesus na cruz. Foi isso que Ele passou para ser o nosso Salvador. Ele sofreu o abandono de Deus, o desprezo, a solidão, ficou indefeso, sentiu dor física intensa, sofreu a insensibilidade dos homens, porque Ele amou pecadores como eu e você. Agora, há uma mudança, irmãos, no Salmo. Há uma mudança do versículo 21 para o versículo 22. Na verdade, o versículo 22 até o final do Salmo são palavras de louvor, palavras de exaltação a Deus. Ele clama aqui, irmãos, por salvação das mãos dos malfeitores, e ele tem certeza de que Deus vai respondê-lo. E no versículo 22 ele diz que vai declarar aos seus irmãos o nome de Deus, e louvaria a Deus entre eles. Então, entre os versículos 21 e 22 acontece alguma coisa. Sabe o que acontece entre os versículos 21 e 22? A ressurreição de Jesus. O que Jesus fez tão logo ele ressuscitou? Então logo ele ressuscitou, ele disse às mulheres que foram no túmulo: vão dizer aos meus irmãos que vão adiante de mim, lá na Galileia, lá eles vão me encontrar. O que ele diz aqui? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então o Senhor Jesus ressuscitou, e Ele foi cuidar daquelas pessoas, as quais Ele salvou com a sua morte, as quais Ele salvou com aquele sofrimento, com aquele sacrifício.
Ele disse a eles, e Ele foi anunciar a eles o nome de Deus, foi consolar o coração deles. Os nossos pecados causaram tudo isso com Jesus, mas Jesus venceu. Ele venceu porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por causa da sua obra na cruz, é que hoje nós somos salvos. É por causa do seu sacrifício na cruz, que hoje nós estamos aqui. É por causa daquele sacrifício, daquele sofrimento, é que nós vamos tomar esta ceia aqui agora. Porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. A cruz nos lembra, irmãos, o que é o pecado. Tudo aquilo que aconteceu com Ele, eu e você merecíamos, mas não vamos receber, porque Ele já recebeu. Ele recebeu no nosso lugar. Você crê nisso? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que foi feito por nós, naquela cruz, ó Pai, a cruz do Teu Filho. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta obra, Senhor, de graça, misericórdia, amor, Senhor, este sacrifício feito por nós, a medida deste amor, Senhor, naquela cruz. E nós te agradecemos, ó Pai, também, Senhor, por podermos compreender, Senhor, a gravidade do nosso pecado, Senhor. Ao olhar para a cruz, Senhor, e observar o sofrimento do Teu Filho Jesus ali, por intermédio da Tua palavra, Senhor, nós podemos contemplar o grande amor do Senhor por nós, mas também podemos contemplar o grande perdão do Senhor por nós, ó Pai, por saber que é aquilo que o pecado causa. Por saber, ó Pai, que o pecado causa separação, Senhor, do homem com o Senhor. Que o pecado, Senhor, leva ao desprezo. Que o pecado leva à solidão, Senhor. Ó Pai, que o pecado leva, Senhor, ao sofrimento físico, Senhor. Que o pecado leva, Senhor, à insensibilidade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos compreender estas coisas, ó Pai. E por compreender, Senhor, o tamanho do perdão que o Senhor nos deu naquela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, porque a Tua justiça, Senhor, foi cumprida ali. E agora nós podemos nos relacionar, Senhor, contigo. Nós podemos nos relacionar uns com os outros, ó Pai, porque Ele fez, Senhor, aquilo que fez, porque Ele te obedeceu, sendo obediente ao Senhor até a morte, e morte de cruz. Então nós te louvamos, Senhor, por isso, nós somos gratos ao Senhor. E, ó Pai, ao comermos este pão e bebermos este cálice, Senhor, nós queremos fazer com esta consciência, Senhor, com este entendimento, Senhor. Nós não queremos cumprir aqui, Senhor, apenas uma obrigação religiosa, uma rotina, Senhor, mas nós queremos, ó Pai, fazer isso, Senhor, examinando-nos a nós mesmos. Ó Pai, porque nós não queremos nos tornar réus do corpo, do sangue do nosso Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos lembra, Senhor, daquele sacrifício, que nos faz pensar sobre ele, Senhor, e agradecer, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia, Pai, por poder olhar ali, Senhor, e ver a gravidade do nosso pecado diante do Senhor que é santo. Então nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, por ela não permitir que nós, Senhor, nos esqueçamos do significado da cruz, do significado, Senhor, desta ordenança dada para nós por Ele, Senhor. Então cuida, Senhor, de cada um de nós que aqui estamos. Ó Pai, que saber que o que o Senhor Jesus passou naquela cruz sirva de consolo para os Teus filhos, ó Pai. Console seus corações, fortaleça-os, ó Pai. Cuide deles, ó Pai, em meio, Senhor, às circunstâncias que o Senhor mesmo tem permitido, Senhor, que cada um de nós passe. Nós queremos, ó Pai, ser encorajados, Senhor, por aquilo que Ele fez. Então cuida, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. E, ó Pai, se há alguém aqui, Senhor, que não conhece Ele como Salvador, que não entende, Senhor, o significado da cruz, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor possa abrir-lhe o entendimento, que o Teu Espírito possa convencê-lo,
E ele possa saber, Senhor, a gravidade do seu pecado contra o Senhor mesmo. Ele possa, Senhor, reconhecer ao olhar para a cruz, Senhor, o que é a realidade do inferno, o que o pecado faz. E possa se arrepender, Senhor, e entregar sua vida para o Senhor Jesus. Ser perdoado, ó Pai. E então ter relacionamento com o Senhor e relacionamento com a Tua igreja. Ó Pai, nos ajuda a compreender a preciosidade da Tua igreja, Senhor, para nós. Não nos deixe, Senhor, acreditar que podemos viver sem a Tua igreja, viver sem este relacionamento, Senhor. Então, se há alguém aqui, Senhor, que não é salvo, que o Senhor possa salvá-lo e incluí-lo na Tua igreja. E nós, Senhor, que fazemos parte da Tua igreja, possamos, Senhor, nos solidificar, nos fortalecer, Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, por intermédio, Senhor, do relacionamento do corpo de Cristo. É o nosso pedido a Ti, Senhor. Nós oramos assim. Oramos, ó Pai, na dependência do Senhor mesmo e no nome do Teu Filho Santo Jesus. Amém, Senhor. Amém.